Como diriam os próprios argentinos, não é? Vergüenza. Vergüenza. O Brasil teve, na noite desta terça-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a pior derrota da seleção brasileira depois do 7-1 contra a Alemanha. A mais vexatória depois do 7-1 e uma das mais vexatórias da história. O Brasil não está acostumado a perder de 4-1 da Argentina, mas o problema não é perder da Argentina. O problema é a forma com que o Brasil se apresentou. O Brasil não teve capacidade de competir. Muito por conta de uma estratégia desastrosa de um treinador que já mostrou que não tem condições para ser o treinador da seleção brasileira. Não há evolução no trabalho do técnico Dorival Júnior. Eu estou gravando esse vídeo aqui e a expectativa que eu tenho é de que alguma atitude seja tomada, porque nós estamos às vésperas de uma Copa do Mundo, falta um ano e um ano é muito pouco perante o calendário e quanto tempo você vai ter para trabalhar. E o Brasil faz um dos piores jogos da sua história recente. A nível estratégico, muito ruim, coletivamente, muito ruim, e obviamente que na parte individual, todos os jogadores, ou pelo menos 90% dos jogadores, ficaram devendo. Diante de uma Argentina que tem seus méritos. Tem seus méritos porque é uma seleção pronta. A Scaloneta, né, o trabalho do Scaloni é muito bom. E começamos a ver uma Argentina bem também jogando sem o Messi, sem a tal Messi dependência, né? É um time já campeão, é um time que joga com a tranquilidade de um time campeão, mas não depende só disso. E não depende só do seu treinador. Também tem boas peças, bons jogadores, boas dinâmicas. Mas o gap, a diferença de qualidade entre Brasil e Argentina não é para ser, na prática, um baile, né? Um tango que o Brasil tomou da forma que tomou. Pode perder em Buenos Aires, pode perder da Argentina, mas não da forma que perdeu. Eu quero que vocês deixem os comentários aqui. Eu, óbvio, vou falar um pouco do jogo, vou falar o que eu achei de cada momento, mas eu quero ler os comentários de vocês. Por favor. Não só brasileiros, tá? Portugueses também, porque passam por um momento não parecido, mas um momento também complexo na seleção portuguesa, mas eu quero que deixem um comentário aqui, o like e a inscrição, por favor. Vamos lá. O Brasil entrou em campo com desfalques. O Brasil não tinha a sua dupla de volantes titular, não tinha Gerson, não tinha Bruno Guimarães, teve que jogar o André e teve que jogar o Joelinton. E lá na frente, o Dorival tentou colocar o ataque mais móvel, que inclusive no melhor futebol do mundo debate eu defendi, mas não na formação com que o Brasil jogou. Na prática, o Brasil entrou no 4-2-4. Eu não estou brincando, contra a Argentina em Buenos Aires. O Brasil teve a capacidade, no entendimento do Dorival Júnior do jogo, de entrar num 4-2-4. Eu não sei se ele imaginou que seria um 4-4-2 com os homens da ponta voltando para recompor o meio-campo, ou se ele imaginou que a pressão alta seria uma coisa magnífica e não deixaria a Argentina respirar na saída de bola. Eu não sei o que ele imaginou, mas na prática o Brasil jogou no 4-2-4. E aí, não precisa entender nada de futebol para ver que o Brasil não tinha meio-campo. Em vários frames da transmissão dava para ver que o Brasil não tinha meio-campo, nem para saída estruturada lá de trás, quando era apertado pela Argentina numa pressão alta na saída de bola, nem muito menos para ter superioridade numérica ou igualar numericamente a Argentina no meio-campo quando a Argentina escapava da primeira linha de pressão da seleção brasileira e escapava com uma facilidade tremenda. Quando, na prática, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rafinha e o Rodrigo iam dar o bote,
na saída de bola da Argentina, a forma com que esses caras estavam dando esse bote, a forma com que o Brasil estava tentando fazer uma pressão alta, era totalmente descoordenada, sem unidade, sem pressão, sem confiança do que estava fazendo. Aliás, esse é um grande problema, né? Me parece que os jogadores da seleção brasileira não confiam naquilo que está sendo proposto e não conseguem executar minimamente o pseudo-plano que eu imagino que tenha. E aí, a Argentina saiu das linhas de pressão, dominou o meio-campo, dominou a posse de bola no campo defensivo do Brasil e com o toque de bola, com os jogadores correndo para trás, o Brasil não conseguiu equalizar no número de atletas e sofreu o jogo todo. Sofreu o jogo todo. E desde o início da partida, a Argentina tem, nos 15 primeiros minutos, acho que mais de 75% de posse de bola, quase 80% de posse de bola. E o Brasil toma um gol logo no início do jogo, numa grande desatenção da defesa. Primeiro que o Depou sozinho tem 4, 5 segundos para pensar onde ele ia lançar a bola, lança a bola na esquerda. O Wesley defende muito mal o lance, bola no meio. Defesa defende muito mal o lance, tanto Marquinhos quanto o Murilo. E o gol da Argentina com o Julián Álvares. Ou seja, tudo que foi pensado em 4 minutos foi desconstruído. E logo na sequência, o Brasil toma mais um gol. E parecia que seria mais e mais. Enfim. O Brasil não cria nenhuma situação de gol durante o jogo, a não ser as faltas do Rafinha no segundo tempo. Uma bola bate no travessão. E o gol do Brasil é o Romero que entrega de presente para o Matheus Cunha. O Matheus Cunha vai lá pressionar, mas de uma forma que muito provavelmente em 99% dos lances não daria em nada. O Romero, com muita confiança e desatenção, acaba perdendo a bola e o Matheus Cunha faz o gol que dá uma sobrevida no Brasil. Acho que ali é o melhor momento do Brasil em campo, mas mesmo assim, em nenhum momento o Brasil chegou a assustar, a pressionar a Argentina, exatamente por conta dessa debilidade estratégica coletiva dentro da equipe. E aí, nenhuma individualidade sobrevive a isso. E o pior é que, como todo mundo está indo mal, a falta de confiança vai passando para cada um dos jogadores. E aí vamos individualizar aqui. O jogo do Bento fez 2 outras defesas, mas não pode ser goleiro titular da seleção brasileira. O Wesley, eu estava com uma grande expectativa por conta dos 15 minutos que ele fez contra a Colômbia, mas não foi bem, sentiu o peso do jogo. A defesa, um desastre. O Murilo, muito mal. O Marquinhos, muito mal. E me surpreende muito porque o Marquinhos é um jogador, obviamente, que tem bagagem. Acabou de jogar umas oitavas de Liga dos Campeões e eliminar o Liverpool jogando bem. Enfim, o Murilo foi substituído no intervalo, fez uma partida para esquecer. E na lateral esquerda, o Arana não tem condições hoje de ser jogador de seleção brasileira. Nós temos um problema sério na lateral esquerda, mas o Arana não vai resolver. O Arana defende muito mal. Nos 4 gols da Argentina, o Brasil defendeu-se muito mal. A dupla de meio campo é até um pouco sacanagem criticar Joelinton e André, porque eles ficaram vendidos no meio de 4, 5 jogadores da Argentina, né, na superioridade numérica. Então fica muito difícil, apesar do Joelinton ter feito um jogo abaixo também. E aí lá na frente é aquilo. Não adianta você, no papel, fazer um 4-2-4. Pode ser um 4-2-3-1, pode ser um 4-3-3, pode ser o que for também. Se os caras não tiverem o entendimento de como eles vão jogar lá na frente, não adianta dar liberdade. Porque o Brasil não consegue ter um cara que pense o jogo no meio-campo para fazer essa bola chegar com mais qualidade, para prender a bola na hora que tem que prender. Me pareceu que os jogadores do Brasil estavam afoitos dentro de campo quando pegavam a bola para resolver.
e não confiando no sistema coletivo, e não confiando no companheiro, iam para cima, pegava a bola e ia para cima. O Vini pegava a bola, tentava driblar um, tentava driblar dois, três. O Rafinha a mesma coisa. Quando tentavam combinar jogadas de uma forma afoita, as coisas não saíam. Não tem um cara no meio-campo que pense o jogo, que equilibre a partida. E aí o que acontece? Os jogadores de frente têm que baixar para receber essa bola, quando eles são mais perigosos, mais próximos da área do adversário, e quando eles baixam, eles têm 1, 2, 3 jogadores para passar, e a marcação da Argentina foi feita de uma forma muito coesa, né? A recuperação pós-perda da Argentina foi muito, muito, muito bem feita. Tem jogadores para isso. Tem Enzo, tem McAllister, tem Depou, todo mundo comprando a ideia de todo mundo brigando por todo mundo. O Scaloni tem um time. O Dorival montou um catado de bons jogadores. Individualmente o Brasil tem bons jogadores. Não adianta ficar batendo na tecla aqui e falar esses caras não rendem na seleção. Não rendem porque não estão bem treinados. O Brasil não tem uma equipe montada. E já passamos da fase de experimentar. Estamos na fase de certezas e não mais de dúvidas. Pois bem, o segundo tempo foi um baile, teve grito de olé, teve provocação falada, teve Dibu Martínez fazendo graça, e aí o Brasil tem que aguentar. Aí tem que aguentar. Porque, obviamente, que a declaração do Rafinha mexeu com o brio dos argentinos. Pro bem e pro mal, a declaração iria ter os seus efeitos. O Rafinha ou iria virar meme, ou iria absorver uma aura grandiosa se decide o jogo e o Brasil vence. Mas ele foi pro all-in contra uma seleção que é muito melhor que a seleção brasileira, confiando muito num trabalho que praticamente, como eu estou falando, não mostra evolução nenhuma. Mas não me venham também com a falácia de dizer que a declaração do Rafinha que fez a Argentina ganhar o jogo, a Argentina ganharia com o Rafinha mudo, falando, cantando, recitando um poema. A Argentina ganharia esse jogo de qualquer maneira, porque a Argentina é muito mais time coletivamente, muito mais bem treinada. Então, assim, óbvio que agora vai ficar fácil bater no que o Rafinha falou, mas, enfim, faz parte. Faz parte e faz parte também agora a provocação e a resposta dos argentinos, porque os caras responderam em campo. Em campo. Mais uma peripécia do Dorival no intervalo. Quando ele vê que o time está mal, jogando muito mal, as substituições que ele faz é consoante as atuações individuais e não coletiva. Ele não muda o esquema. Ele muda os jogadores, mas ele permanece no mesmo esquema. Ou seja, ele não teve a leitura no intervalo de entender que o Brasil estava jogando mal pelo esquema, muito mais pelo esquema do que apenas pelas individualidades. Então ele tira o Murilo, que estava mal, põe o Léo Ortiz, que não entrou bem também. Aí ele tira o Joelinton, coloca o João Gomes. Ele tira o Rodrigo, coloca o Endrick. Tudo bem que o Endrick é um cara mais centralizado, você consegue abrir o Vinícius e consegue abrir o Rafinha, por exemplo. Mas ele não muda o que estava matando o Brasil no meio-campo. Muito mal na leitura, não só na escalação, na estratégia para o jogo, mas na leitura durante o jogo. E depois, colocar o Endrick, que era o quê? Um jogador que ele não estava convocando, que não tinha sido convocado para o jogo. O Endrick só é convocado porque o Neymar vai embora. E ele coloca o Endrick, que às vezes entra, faltando 10 minutos, faltando 5 minutos, para resolver a partida em 45 minutos, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, contra a Argentina, o Brasil perdendo o jogo. Eu acho de uma crueldade. Ah, que você tem que colocar mesmo. Se o cara tá lá, ele tem que jogar. Tem que jogar, mas no mínimo é uma falta de coerência com o discurso. E, aliás, o discurso do Dorival não teve coerência nenhuma nessa história toda. Falou que ia chamar jogadores do Brasileirão quando outros não iam poder jogar esse jogo. Foi lá e chamou jogadores do futebol europeu. Com o Endrick fala num processo natural de evolução, dar tempo, mete o moleque numa fogueira de 45 minutos num jogo que não era do Endrick. Você precisava fortalecer o meio-campo. De repente colocar o Ederson ou o próprio João Gomes, fortalece o meio-campo, puxa mais um jogador para o setor. Enfim. Para terminar,
o Brasil precisa olhar para possibilidades agora, no meu entendimento, para assumir a seleção brasileira. O Ancelotti fica livre no meio do ano. O Jorge Jesus é uma ótima possibilidade também, porque eu não vejo a seleção brasileira fazer um jogo michuruca como esse com o Jorge Jesus no comando. Ele não deixa. Ele não deixa. O Felipe Luiz, eu acho ainda muito novo, acho ainda no início do trabalho do Flamengo, e acho que também não seria nem tão bom assim para o Felipe Luiz, nesse início de carreira, já chegar e assumir uma seleção brasileira. Eu sou contra. Acho que tem que ser um cara carimbado, tem que ser um cara que chegue e organize a casa de uma forma que também dê respaldos, né, para os jogadores. Costas largas nesse momento. Enfim, veremos o que o seu Edinaldo vai fazer, reeleito, né? O único também concorrendo, foi reeleito. E assim, a gente está numa bola de neve de tanta coisa errada, que o 4-1 para a Argentina, às vezes eu olho o resultado e eu falo, ficou barato, meu. Ficou barato pelo que foi o jogo, pela bagunça que estava a seleção brasileira. Mas é preciso consertar. Para ontem. Tchau.